sou Regina Pereira, estou gravando o áudio do livro Poder da Mãe que Ora, da autora Stormy Omartian. Capítulo 12. Para que tenham bons relacionamentos. Ter amigos é muito importante. Relacionamentos fazem parte de uma vida saudável. Cultivar relações de amizade é saudável, mas também pode revelar-se muito perigoso. Tudo depende de quem são nossos amigos, pois toda amizade exerce forte influência sobre nós. Daí a necessidade de sabermos escolher nossos amigos. A experiência nos ensina muito e passamos a ser cautelosos com relação às pessoas que trazemos para nosso círculo mais chegado. Por isso, precisamos desde cedo orar para que nossos filhos desenvolvam bons relacionamentos, sólidos e firmados na palavra de Deus. O homem honesto é cauteloso em suas amizades, mas o caminho dos ímpios os leva a perder-se. Provérbios capítulo 12, versículo 26. Se não queremos que nossos filhos se percam, precisamos orar para que sejam cautelosos na escolha de seus amigos. Orar e orientá-los é fundamental, especialmente hoje, com a disseminação das redes sociais pela internet. Sabedoria e discernimento da parte de Deus tornaram-se mais que necessários. Converse com eles sobre seu dia a dia, procure conhecer os amigos, faça parte das redes sociais também, informe-se sobre o que está se discutindo. O conhecimento é a base para que você possa orientá-lo de modo adequado. Paralelamente, ore e peça discernimento e sabedoria para você também, para saber como lidar com tudo isso e como orientá-los. Se você detectar uma amizade nociva para seu filho, procure orientá-lo e se ele resistir a afastar-se dela, ore a Deus para que ele lhe abra os olhos. Os pais devem ajudar os filhos a entenderem que a principal qualidade que se deve procurar em um amigo nada tem a ver com aparência, talento, riqueza, esperteza, influência, inteligência, popularidade, mas sim com a intensidade com que ele ama e teme ao Senhor. A pessoa que fará o que for preciso para viver de acordo com a perfeita vontade de Deus é o tipo de amizade saudável para seus filhos. Deus não deseja que eles se coloquem em julgo desigual com os descrentes. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Isso, contudo, não significa que eles não devem interagir com pessoas que não conhecem Jesus. Todos nós, cristãos, somos ferramentas de Deus para alcançar pessoas para o seu reino. Mas os nossos relacionamentos mais chegados, aqueles que mais nos influenciam, precisam ser com pessoas que amem e temam a Deus. Se seus filhos não têm amigos chegados que sejam cristãos, peça a Deus para enviar alguns. O Senhor certamente o fará. Ore para que diferencie os amigos preciosos dos indesejáveis. Toda mãe deseja que os filhos possam ver os sinais identificadores dos amigos preciosos, distinguindo-os daqueles indesejáveis. Não se trata de tarefa fácil, principalmente quando são muito jovens e, portanto, bem mais influenciáveis. Acompanhar de perto seus relacionamentos nessa fase em especial é muito importante. Persevere em orar para que Deus lhe permita enxergar que um amigo precioso possui as seguintes características. 1. Fala a verdade com amor e dá bons conselhos. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Provérbios capítulo 27, versículo 6. Há coisas que escapam a nosso campo de visão. Precisamos de pessoas que nos ajudem a ver a verdade com relação a nós e a nossa vida. Precisamos de pessoas
que nos diga se estamos saindo da linha. E precisamos ter o tipo de relacionamento que não se rompe quando a verdade é dita com amor. O bom amigo não se furtará a nos dar um bom conselho. Perfume e incenso trazem alegria ao coração. Do conselho sincero do homem nasce uma bela amizade. Provérbios capítulo 27, versículo 9. O verdadeiro amigo não receia aconselhar. Ao contrário, a amizade sólida e genuína mantém os canais de comunicação sempre abertos. 2. Ajuda o amigo a se tornar uma pessoa melhor. Assim como um ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Provérbios capítulo 27, versículo 17. Todo verdadeiro amigo quer o melhor para o amigo. Quer vê-lo se tornar uma pessoa melhor. E participar desse processo é gratificante para ele. O bom amigo não quer aproveitar-se do outro, mas contribuir sempre para o sucesso e o crescimento pessoal dele. 3. Ajuda o amigo a se tornar uma pessoa mais sábia. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Provérbios capítulo 13, versículo 20. O verdadeiro amigo pensa sempre no progresso intelectual do companheiro, recomendando bons livros, bons programas, compartilhando experiências. 4. Não se afasta em momentos difíceis. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que um irmão. Provérbios capítulo 18, versículo 24. É nos momentos mais difíceis que conhecemos o verdadeiro amigo. Ele não está conosco apenas quando as coisas andam bem, mas é companheiro fiel em qualquer circunstância, sobretudo nas mais complexas. Ele se importa realmente conosco. 5. Ama o amigo mesmo quando ele comete erros. O amigo ama em todos os momentos. É um irmão na adversidade. Provérbios capítulo 17, versículo 17. É fácil ficar com uma pessoa quando ela está agindo bem, mas o fato é que nem sempre agimos corretamente. O verdadeiro amigo procura compreender nossas ações e nos admoestará em amor. Não fechará os olhos aos nossos erros, pois, se o fizer, não estará sendo um verdadeiro amigo. Ele o ajudará a ver seu erro. Orarão juntos. Verdadeiros amigos cumprem fielmente. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9 e 10. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a se levantar. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Precisamos orar para que nossos filhos cultivem boas amizades. Estejam com pessoas que os ajudem a andar no bom caminho. Oriente-os para que possam avaliar eles mesmos suas escolhas no tempo da amizade. Peça-lhes que orem a Deus para que Ele lhes mostre se as amizades deles lhes agradam e os exaltam. Se seu filho tem algum amigo que você desaprova, não hesite. Dobre o joelho e ore sem cessar. Peça a Deus que os ajude a identificar em seu rol de amizades os 7 sinais de um amigo indesejável. 1. Não teme a Deus e não se importa se fere os outros. Mas agora estou lhe escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês não devem comer. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11. Nunca muda e é instável. Não se associe aos dissidentes, pois terão repentina destruição. E quem pode imaginar a ruína que o Senhor e o Rei podem causar?
Provérbios 24, capítulos 21 e 22. 3. Frequentemente se irrita com alguma coisa. Não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Provérbios capítulo 22, versículos 24 e 25. 4. Oferece maus conselhos e desagrada a Deus. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Salmos, capítulo 1, versículo 1. 5. Não obedece à lei de Deus. Não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 14 e 15. 6. É tolo e age impensada e inconsequentemente. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Provérbios, capítulo 13, versículo 20. 7. Não reverencia Deus nem suas leis. Sou amigo de todos os que te temem e obedecem aos teus preceitos. Salmos 119, versículo 63. Costumo orar pelos amigos de meus filhos e quase todos têm se mostrado excelentes pessoas. Uma vez ou outra, meus filhos se tornaram amigos de algumas pessoas contra as quais eu, como mãe, tinha restrições. Mas não porque não gostasse deles. Na verdade, em todos os casos, eu gostava muito deles, mas não apreciava o tipo de influência que exerciam sobre meu filho, nem o resultado que a amizade entre eles produzia. Para resolver a situação, eu orava. Orava para que aquela criança fosse transformada ou fosse afastada da vida de meu filho. Em todos os casos, minha oração foi respondida, e em vários deles, como ficou demonstrado com o passar do tempo, minhas apreensões mostraram que tinham fundamento. As crianças que despertaram minha preocupação tornaram-se adultos cheios de problemas. Seus filhos têm amizade com alguém que, em sua opinião, não é boa influência na vida deles? Alguém que se enquadra na categoria de amigo indesejável? Se tiverem, escreva uma oração pedindo a Deus que transforme essa pessoa ou que afaste do convívio dos seus filhos. Se não consegue se lembrar de alguém com essa característica que esteja se relacionando com seus filhos, ore ao Senhor pedindo para revelar alguma amizade que esteja produzindo efeito negativo neles. Orar para que os filhos tenham amigos tementes a Deus surtirá bons resultados na vida deles. Ore para que façam parte de uma família espiritual temente ao Senhor. Ore para que Deus lhe conceda a graça de oferecer a seus filhos um ambiente espiritual saudável em que possam desenvolver sua fé. Ensine-os desde cedo a amar a igreja, a frequentá-la, a aprender a palavra, a fazer parte de um grupo de crianças, adolescentes ou jovens que amem ao Senhor. Frequentar uma boa igreja é importante, pois proporciona um melhor ambiente para que relacionamentos saudáveis possam se transformar e consolidar. Desde cedo, precisamos encorajá-los a conviver com os que amam ao Senhor. E o melhor espaço para isso ainda é a igreja, o corpo de Cristo, formada por aqueles que receberam do Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Isso não significa que nunca terão problemas em nenhum de seus relacionamentos numa igreja local ou que, se os tiverem, será sinal de que estão no lugar errado. A igreja é um agrupamento de pessoas, de seres humanos falhos, mas temos o Espírito Santo de Deus que sempre nos ajuda a lidar com questões mais difíceis, a restaurar relacionamentos. É um aprendizado e eles precisam aprender a preservar os relacionamentos com a família espiritual, em oração, e nós, mães que oram, podemos ajudá-los nesse processo. O modo como se relacionarem com as pessoas na igreja afetará a qualidade de vida de seus filhos no Senhor,
pois ele sempre coloca na vida deles pessoas que o temem. É um convívio benéfico. O convívio com uma família espiritual não está isento de conflitos, mas eles serão desenvolvidos sob a graça, misericórdia e orientação de Deus. Essa experiência lhe permitirá conviver de modo mais sábio quando tiverem de alçar voos sozinhos no mundo adulto. Quando criamos os filhos nos caminhos de Deus, rodeados de pessoas que o temem, diminuiremos as chances de eles se afastarem do Senhor na vida adulta, de se deixarem levar pelas armadilhas do inimigo. O diabo ruge ao redor deles, pois não deseja que façam parte de uma família espiritual, nem desenvolva vínculos que honrem a Deus. Precisamos ajudá-los a não fazerem a vontade do inimigo, mas a do Senhor. João capítulo 15, versículo 14. Ore continuamente pelos relacionamentos de seus filhos. Orar para que os filhos tenham bons amigos é importante, mas também precisamos orar para que eles sejam bons amigos. Peça a Deus que lhes conceda um coração puro e amoroso e que também coloque no caminho deles pessoas comprometidas com o Senhor, de modo que possam desenvolver relacionamentos que glorifiquem e honrem a Deus. Um dos períodos de intercessão mais ardentes em relação aos amigos de meus filhos ocorreu quando nos mudamos da Califórnia para o Tennessee. Sabendo das dificuldades que meus filhos enfrentariam todos os dias nos meses anteriores e depois da mudança, eu pedia: Senhor, ajuda meus filhos a encontrarem amigos cristãos. Sei que tu nos trouxestes para cá e que não deixarás meus filhos abandonados. Minha preocupação é que, ansiando por serem aceitos, eles façam amizade com crianças que não tenham padrões morais tão elevados quanto os teus. Colocam exemplos cristãos na vida deles. Os primeiros 6 meses foram muito solitários para Christopher e Amanda, e muitas vezes passei a noite acordada, orando por eles. Não havia mais nada que eu pudesse fazer. Não era possível intervir e reuni-los com bons amigos, como eu fazia quando era mais jovem. E mesmo que eu tivesse tomado alguma atitude, nunca teria feito um trabalho tão bom como o que Deus realizou em resposta às minhas orações. Eles acabaram encontrando amigos como nunca tiveram. Não foi por mera coincidência ou um final feliz de conto de fadas, mas resultado da oração intercessora, do clamor a Deus. Senhor, ajuda meus filhos a atraírem amigos cristãos e bons exemplos. A palavra de Deus é clara ao nos instruir. Não se põe em julgo desigual com descrentes, pois os que têm em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 14 e 15. Embora esse texto não queira dizer que nossos filhos não possam ter amigos incrédulos, há uma clara indicação de que seus amigos mais íntimos, aqueles com os quais têm laços mais fortes, devem ser cristãos. Duas pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo? Amós, capítulo 3, versículo 3. Não andarão. O que significa que, se não concordarem, alguém tem de mudar. E por isso o homem honesto é cauteloso em suas amizades, mas o caminho dos ímpios os leva a perder-se. Provérbios capítulo 12, versículo 26. Seus filhos não têm amigos próximos cristãos, comece a orar agora mesmo por esse objetivo. Ore também para que os amigos incrédulos aceitem Cristo. Muitas vezes os pais se sentem impotentes para agir contra a má influência que algumas pessoas exercem na vida dos filhos. Mas não somos impotentes. Temos o poder de Deus e a fidelidade de sua palavra sustentando-nos. Não espere que seu filho venha desviar-se do caminho por influência de uma amizade imprópria. Há muitos textos na Bíblia sobre a importância dos companheiros com quem andamos, e não podemos nos manter passivos em relação a isso.
Sabemos que os amigos exercem grande influência sobre eles. Por isso, oremos. Senhor, dá-nos o discernimento inspirado pelo Espírito Santo para que saibamos orientar e influenciar nossos filhos na escolha de amigos. Abençoa cada relacionamento deles. Ajuda-os a escolherem amizades com sabedoria, para que não se desvie de teu caminho. Dá-lhes discernimento e força para que se afastem das más influências. Não permitas que andem em companhias de insensatos. Peço que lhes conceda amigos cristãos e mentores exemplares, pessoas de confiança, de bom coração e amorosas. Que sejam, sobretudo, pessoas de fé sólida em Ti e que os inspire a solidificar mais e mais a deles. Sempre que houver tristeza pela perda de um amigo, que Tu os confortes e envies novos amigos. Afasta o sentimento de solidão e de baixa autoestima, que pode levá-lo a buscar amizades que não te glorifiquem. Em nome de Jesus, pedimos que lhes ensine o verdadeiro significado da amizade, como ser um bom amigo e desenvolver relacionamentos sólidos, próximos e duradouros. Amém.